Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga. Como vai, meu querido aluno? Como vai, minha querida aluna? Professor Giovanni Magalhães, seu professor de Direito Empresarial, professor da disciplina de contratos empresariais, aqui para começar com você mais um módulo aí relacionado à nossa disciplina, tá? O módulo em que a gente vai fazer o estudo aí dos chamados contratos de colaboração, tá? Como vocês sabem, enfim, né, estamos nesse período aí de suspensão, ninguém sabe quando as aulas presenciais vão retornar. Vamos dar sequência à nossa disciplina com essas nossas videoaulas e com o nosso instrumental possível de utilizar aí no Unifom Online, né? Bom, e para você que não é meu aluno esse semestre e que, enfim, está tendo acesso a essa videoaula, porque, enfim, depois de disponibilizar de maneira específica para os meus alunos, eu vou abrir ela no YouTube diretamente falando, né? Nós estamos aqui, essa aula sendo gravada em abril de 2020, tá? Período aí, auge, né, da pandemia aí da Covid, inclusive aqui em Fortaleza, onde nós residimos, eu resido, enfim. E aí, em razão desse momento em que a gente vive, suspenderam-se, né, as aulas presenciais, de modo que as aulas ficaram sendo ministradas de maneira remota, né? E para, enfim, a gente seguir viagem, cumprir o nosso cronograma, as nossas aulas foram virtualizadas aí através nesse semestre 2020.1, através de videoaulas como essa e de outros instrumentais, tá? Esse aviso, portanto, para você que está tendo acesso a essa videoaula depois que a gente liberou. Mas voltando para você, meu caro aluno de contratos empresariais, semestre 2020.1, como eu ia dizendo, né, nós estamos abrindo então esse módulo do estudo de contratos empresariais, tá? Módulo esse que a gente vai estudar os contratos de colaboração, em que nessa videoaula eu vou te dar o panorama geral e nós temos programados mais 4 aulas aí para a gente examinar os contratos de colaboração em espécie, cada um daqueles, evidentemente, dentre os mais festejados, mais comentados pela doutrina e mais utilizados aí do ponto de vista da prática. E, cara, se você não me conhece e, de novo, está tendo acesso a esse vídeo depois que ele foi liberado para o YouTube, meu nome é Giovanni Magalhães, sou professor de Direito Empresarial há 15 anos aqui em Fortaleza, professor na graduação em Direito da Unifor, professor na pós-graduação, professor no preparatório para exame de ordem, para concursos públicos em primeira e segunda fases e autor de diversos livros aí jurídicos direcionados ao concurso e à OAB, dos quais se destacam o Direito Empresarial Facilitado, publicado pela editora Método, e o Completaço Prática Empresarial, publicado aí em coautoria pela editora Saraiva, tá? E, cara, esse canal ele tá sendo reaberto justamente por conta dessas videoaulas, e ele tá sendo e elas estão sendo publicizadas para você que gosta de direito empresarial encontrar aí, né, um canal seguro na internet com informações direcionadas, seja para você que estuda, seja para você que aplica de maneira prática essa nossa disciplina, e também para você que morre de medo de direito empresarial. Eu vou te provar nesse canal, segue aí os nossos vídeos para você ver que dá para você estudar direito empresarial em nível top, tá? Mas de maneira facilitada. Você não precisa de nada muito complexo para poder entender direito empresarial, seja para você utilizar
na sua atividade de advocacia, na sua atividade de consultoria, seja para você acertar questões em prova na sua OAB ou no seu concurso. Esse canal ele está aqui para isso, tá? Então, sugiro a você 3 coisas, tá? A primeira delas, segue aí o canal, tá? Se inscreve aí no canal para cada vídeo novo que vier a ser publicado você poder ter acesso. Aproveita, dá um joinha nesse vídeo que você está assistindo, dá logo aí um joinha para fortalecer o canal. Aí, cara, qualquer dúvida, joga aqui de lado, ó, ou aqui de lado, não sei, ou embaixo, enfim, onde aparecer aí na sua plataforma, no seu computador, no seu smartphone, a parte de comentários. Qualquer dúvida aí sobre essa aula, joga aí para a gente ir dialogando, fechado? Bom, bora para ela então. Olha o que a gente tem aí. Tá? Como eu ia dizendo para você, a nossa temática é a temática dos contratos empresariais, os contratos aí de colaboração. O que acontece, cara? O que acontece? Repare bem. Nós temos uma categoria importante de contratos empresariais, uma categoria importante de contratos empresariais que vale a pena a gente destacar aqui com você, tá? Justamente esses tais contratos de colaboração. Só que para você entender esse contrato de colaboração, antes eu preciso fazer com você um panorama mais geral aqui acerca, sabe do quê? Justamente daqueles contratos que você vai evidenciar justamente para quê? Para a atuação das empresas no mercado. Você bem sabe, já que aluno meu dessa disciplina, que existe uma gama de contratos, onde você vai ter aí o empresário como parte, contratos aí com a finalidade justamente de quê? De poder desempenhar uma atividade empresarial direcionando-a ao mercado. Essas variações contratuais, elas podem serem divididas em 2 grandes modalidades. Veja bem, 2 grandes modalidades. De um lado, a gente vai ter a modalidade dos chamados contratos de intercâmbio, troca ou permuta. Meus amigos, essa modalidade de contrato de intercâmbio, troca ou permuta se refere justamente àquela categoria de contratos em que você vai perceber que as partes contratuais elas têm interesses antagônicos, elas têm interesses opostos, elas têm interesses divergentes, de maneira tal que eu, enquanto parte contratual, quero um objeto que é seu e você, enquanto parte contratual, quer um objeto que é meu. Note o interesse contrário, note o interesse antagônico, note o interesse divergente. Daí existirem esses contratos ditos de intercâmbio, ditos de troca ou de permuta, linguagem essa que a gente tem específica no direito empresarial e que lá na teoria dos contratos, na visão geral, a gente vê, sabe como o quê? Como contratos bilaterais. Porque, repara, eu tenho de um lado, e o grande exemplo é o contrato de compra e venda mercantil. Eu tenho de um lado o comprador, eu tenho do outro o vendedor. E, cara, repara que o que é ônus para um é bônus para o outro e vice-versa. Daí a história do intercâmbio, da troca da permuta. O que é o direito do comprador? O direito do comprador é justamente o direito de receber a coisa, justamente a obrigação do vendedor, que é a obrigação de entregá-la. De outro lado, qual é o direito do vendedor? É o direito de receber o preço, justamente a obrigação do comprador, que é a obrigação de pagá-lo. Então, a gente tem essa
primeira categoria de contratos aí, os chamados contratos de intercâmbio, contratos de troca ou de permuta, que, como eu já ia dizendo, a doutrina tradicional os trata como contratos do tipo bilateral, como contratos bilaterais. Para além desses, a gente pode falar nos chamados contratos de sociedade, tá? Contratos de sociedade esses que se caracterizam justamente porque neles existe uma espécie de interesse solidário, de solidariedade de interesses, como diz a doutrina. Na verdade, os interesses das partes contratuais aqui elas não estão antagônicos, eles não estão em disputa. Esses interesses eles se dirigem a uma determinada finalidade específica. Daí a gente ouvir falar, né, na famosa teoria do contrato-organização, na feliz expressão do professor Salomão Calixto Filho, tá, que serve justamente para demonstrar essa segunda categoria contratual, que existe para quê? Para dar vida, para envidar uma organização, uma corporação, né? Daí esses contratos serem apontados como contratos plurilaterais. O grande exemplo, aliás, que a doutrina tradicional dá de contrato plurilateral são os contratos de sociedade ou contrato social, mas veja que não é o único, tá? Contrato plurilateral aí, tese levantada pelo genial Túlio Ascarelli na obra de Problemas de Sociedade Anônima e Direito Comparado. Fica, portanto, a dica para você dar uma lida nisso. E o que acontece, cara? Por que plurilaterais? Por que contrato de organização? Por que contrato de sociedade? Aqui a gente vai ter justamente o quê? Os interesses de cada uma das partes não contraditando entre si, mas com uma finalidade específica. Qual? A finalidade de criar uma organização societária, criar uma organização empresarial, daí a famosa solidariedade de interesses que a doutrina mostra em detrimento dos interesses antagônicos justamente dos contratos de intercâmbio. Pois bem, tá? Nada disso vai se referir aos contratos de colaboração que a gente trata. Os contratos de colaboração, eles são contratos, por assim dizer, híbrido. Eles se situam ali do ponto de vista da teoria contratual, meio termo entre um mero contrato de intercâmbio e um contrato de sociedade. Eu trago para você aqui uma definição de contrato de colaboração que serve para direcionar aí o estudo que a gente vai fazer, tá? Então, vem comigo então para a gente poder fazer esse estudo, fazer o exame desse conceito, tá? Deixa eu pegar aqui para a gente poder dialogar. Vamos embora. Olha só, contratos, me segue aí então, olha só. Contratos de colaboração empresarial são aqueles em que um dos contratantes, o empresário colaborador, tá? Um dos contratantes, o empresário colaborador, ele se obriga a criar, a consolidar ou a ampliar mercado para o produto e, por que não dizer o serviço, né? Mas, enfim, para o produto do outro contratante, o dito empresário fornecedor, né? Sempre no contexto aí de quê? De servir de instrumentalização, servir de instrumentalização para o escoamento
de mercadorias. Então, meus amigos, você percebe justamente isso no conceito de contrato de colaboração que a gente está vendo aqui. É um contrato que, a priori, o vínculo a priori é um vínculo de natureza bilateral, só que ele não é um contrato de mera permuta, não é um contrato de mera troca, não. Longe disso. É um contrato em que vai haver solidariedade, apesar da bilateralidade, vai haver uma certa solidariedade de interesses entre eles, porque eu vou ter um dos elos contratantes, atuando aí com a obrigação de das três uma, ou criar, ou consolidar, ou ampliar mercado. Então, veja bem, toda vez que você estiver diante desse cenário, há uma relação entre duas pessoas, em que há um determinado empresário que está atuando naquele contexto empresarial com um desses três objetivos, e esses três objetivos eles precisam serem contratados, um desses três objetivos, então acontece justamente isso. Não é? Acontece justamente isso, o fenômeno da colaboração empresarial. Tá? De um lado, a gente vai ter o dito fornecedor, expressão genérica aqui, o titular da marca, e do outro lado, a gente vai ter o colaborador, aquele empresário que está sendo contratado pelo fornecedor para criar mercado, para consolidar mercado ou para ampliar mercado em relação ao produto daquele. Beleza? Bom, então, dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto, é interessante você perceber comigo o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a tela. Tá? Então, repare justamente o que a gente estava dizendo. Eu estou diante, né? Eu estou diante de um contrato que, a priori, ele é um contrato bilateral, porque, veja, eu tenho a figura do colaborador e eu tenho a figura do fornecedor. Então, o contrato aqui de natureza bilateral, sendo que eu não tenho um mero intercâmbio, a mera troca ou a mera permuta, à medida em que há entre as partes aqui uma certa solidariedade de interesses, justamente no que diz respeito, né? Justamente no que diz respeito aí ao vínculo contratual, ora de criar, ora de consolidar, ora de ampliar mercado. Como a gente vai ver, nós vamos ter basicamente duas categorias de relações para que isso aconteça, tá? Duas categorias de relações para que isso aconteça. Numa delas, o que acontece? O colaborador ele se ocupa muitas vezes de quê? De encontrar pessoas que queiram adquirir essa mercadoria do fornecedor. Em outras situações, é o próprio colaborador que vai fazer essa aquisição para uma posterior revenda, mas é necessária a ocorrência dessa obrigação, ou de criar, ou de consolidar, ou de ampliar mercados. Ou a gente tem isso, ou não dá para a gente falar em contrato de colaboração. Não é à toa essas duas informações aí de atenção que eu estou trazendo para você. Veja bem, o contrato de fornecimento de mercadorias não é, não é, não é
uma modalidade de contrato de colaboração. Por que não é? Imagina o seguinte, imagina que você está diante, por exemplo, de um supermercado. Olhe o sem número de relações jurídicas que o supermercado eventualmente vai ter que praticar com seus fornecedores como um todo. Evidentemente, o que o supermercado faz? Ele compra aquelas mercadorias para revender muitas vezes para mim ou para você, consumidor final. Imagine a dor de cabeça que seria se para cada relação com cada fornecedor nós tivéssemos que sempre vir a negociar preço, prazo, etc. Isso travaria demais essas relações, essas operações empresariais. É nesse contexto que existe o contrato de fornecimento de mercadorias, né? Que é um contrato de compra e venda de mercadorias de trato sucessivo, em que as partes já deixam ali pré-acertada determinadas condições para justamente facilitar esse tráfego. Note que, no contexto de conceitual que eu lhe apresentei, o supermercado poderia, entre aspas, assumir a posição de colaborador na modalidade colaboração por intermediação, porque ele está comprando para posteriormente revender. Porém, é importante que se perceba, não existe cláusula contratual para que o supermercado ele venha a criar, a consolidar ou a ampliar mercado de qualquer produto que seja. Não é à toa que sempre que você está lá fazendo a sua feira semanal, quinzenal ou mensal, você sempre vai ver pessoas lá fazendo a degustação de determinados produtos. Aquele pessoal ali é pessoal do fornecedor do supermercado e não do próprio supermercado. Está ali justamente para fazer a divulgação, o marketing, né? A própria propaganda daquele tipo de produto. O supermercado ele não tem a obrigação contratual de criar ou de produzir mercado. Por isso é que a gente deve entender, como a gente viu agora no slide, isso. Eu não posso entender o contrato de fornecimento de mercadorias como sendo um contrato de colaboração empresarial. O mero fornecimento de mercadorias ele não tem esse caráter de colaboração empresarial. Entretanto, veja só, o contrato de franquia empresarial, é o contrato que pode ser visto como uma modalidade de colaboração empresarial, justamente porque aqui a gente vai ter o franqueador, aqui a gente vai ter o franqueado. E o franqueado, ele assume, por assim dizer, a obrigação, uma dessas três, ou de criar, ou de consolidar, ou de ampliar o mercado ali relacionado à marca de titularidade do franqueador. Porém, nessa nossa aula, ou melhor, no módulo programático que a gente está estudando, o contrato de franquia ele está colocado para fora. Ele será analisado num outro módulo quando estudarmos aí os contratos relacionados à propriedade industrial. Mas é só para você entender exatamente o quê? Que isso que eu vou te mostrar aqui, os exemplos que eu vou te mostrar aqui não esgotam, tá? Bom, seguindo viagem, veja só, a gente pode falar, né? A gente pode falar em duas grandes modalidades de colaboração empresarial, tá? Duas grandes modalidades de colaboração empresarial.
De um lado, a gente vai poder falar na colaboração por intermediação. Qual é a história aqui? A história aqui é justamente o quê? Nessa situação, o colaborador, o colaborador, ele assume, por assim dizer, um dos elos daquela cadeia produtiva. Ele se coloca na condição de intermediário entre o fornecedor e o comprador daquele determinado produto, daquele determinado bem, daquela determinada mercadoria. Diferente é o que a gente tem quando a gente fala em colaboração por aproximação. Aqui não. Aqui eu não viro intermediador entre entre o fornecedor e entre o comprador destinatário, vamos dizer, daquele objeto, daquele bem, daquela mercadoria. Eu passo a atuar ali como um facilitador para que essa relação jurídica fornecedor-comprador ocorra. Daí eu ser um mero aproximador, digamos assim. Eu estou trazendo aqui para você, como você percebe aí do nosso slide, uma tabela em que a gente vê, né, conforme a doutrina dominante, justamente os principais aspectos que a gente pode destacar entre a colaboração por intermediação e a colaboração por aproximação. Quero fazer essa diferença aqui com você. Então, repara, primeira questão logo importante, na colaboração por intermediação, as partes elas ocupam elos distintos na cadeia. Que partes? Fornecedor e colaborador. Que cadeia? A cadeia de escoamento da mercadoria. Como assim, cara? Repara, se você parar para imaginar, todo e qualquer, todo e qualquer ramo da atividade econômica, esse ramo da atividade econômica, ele se dá, por assim dizer, com uma sequência de contratos de compra e venda. Se você imaginar, eu vou ter a fábrica, da fábrica eu vou ter um distribuidor, do distribuidor eu posso ter um concessionário, ou concessionário até antes do distribuidor, a depender do esquema, e aí depois de passar por concessionário e por distribuidor, eu posso ter uma eventual revenda, posso chegar até o lojista e do lojista chegar ao consumidor final. Então, nos contratos de colaboração por intermediação, você vai ver justamente o quê? O colaborador, ele entrar no elo, ele entrar como um elo distinto ali da cadeia de escoamento de mercadoria, ele vira mais uma parte por onde aquela mercadoria vai caminhar até chegar ao seu destinatário final, coisa que não acontece com a outra modalidade. Vamos embora ver. Olha só, na colaboração por intermediação, por aproximação, perdão, as partes elas não realizam compra e venda entre elas. O colaborador vai, isso sim, buscar no mercado alguém que se interesse pelos produtos do fornecedor, assumindo ele a obrigação de criar, de ampliar ou de consolidar mercado para aquele tipo de produto. Tá? Bem por isso, a segunda diferença importante, o colaborador, na colaboração por intermediação, ele compra do fornecedor. O colaborador, ele compra do fornecedor para uma posterior revenda. Tá? Essa é a ideia da relação de colaboração por intermediação. Já na colaboração por aproximação, não. O interessado é quem compra do fornecedor. Não há uma relação
de compra e venda, por assim dizer, não há uma relação de compra e venda, por assim dizer, entre fornecedor e colaborador. Isso não há. O colaborador ele vai aproximar, ele vai trazer o interessado para adquirir diretamente do fornecedor. Disso, uma outra diferença importante, qual? Na colaboração por intermediação, veja, não há efetivo dispêndio financeiro, não há efetivo pagamento, vamos dizer assim, do fornecedor para o colaborador. O colaborador ele é remunerado através do lucro que ele vai ter da operação. Por quê? Como é que vai funcionar isso? Como é que vai funcionar isso? Funcionar da seguinte forma: normalmente, na colaboração por intermediação, o fornecedor ele fornece, com perdão aqui da redundância, essas mercadorias a preço subsidiado, a um preço menor do que o preço de mercado, para que o colaborador chegue ao mercado com preço competitivo. E é justamente essa diferença entre o valor que o fornecedor me vende e o valor que eu consigo chegar ao consumidor naquela etapa que eu vou ser efetivamente remunerado. É com esse lucro que eu vou manter minha atividade, que eu vou recomprar para continuar revendendo e que eu vou fazer todo o marketing relacionado à criação, ampliação ou consolidação de mercado para aquele determinado produto. O fato é que, tá, remuneração propriamente dita não há. Aqui, diferentemente do que acontece na outra colaboração, na colaboração por aproximação. Aqui, na colaboração por intermediação, não. Na colaboração por intermediação, o fornecedor, de novo, vende a um preço mais barato, normalmente subsidiado, tá? Para que o colaborador chegue ao mercado a um preço competitivo, a um preço aí de natureza razoável, tá? Vamos ver como é que funciona nesse aspecto a colaboração por aproximação. Aqui não, aqui efetivamente nós vamos ter, ó, remuneração. O colaborador ele é efetivamente remunerado. Vale dizer, toda vez, toda vez, toda vez que esse colaborador ele atua e que ele consegue interessados aí para adquirir os produtos do fornecedor, tá? Esse colaborador ele vai ser remunerado a partir de um percentual das vendas em que esse colaborador trouxe, que esse colaborador auxiliou a fechar a chamada comissão. Além disso, é importante que você perceba também o seguinte, tá? Para os contratos aí de colaboração por intermediação, normalmente um determinado problema desponta, que é o problema aí relacionado à chamada cláusula de exclusividade de zona. Veja, não que isso não ocorra nos contratos de colaboração por aproximação, mas é mais comum a problemática estar relacionada à colaboração por intermediação aqui, a história da cláusula de exclusividade de zona. Que cláusula é essa? Cara, por essa cláusula, a cláusula de exclusividade de zona, o fornecedor ele se obriga a não concorrer com o colaborador naquela zona territorial em que ele, colaborador, foi contratado para criar, consolidar ou ampliar mercado. Isso funciona como uma segurança do colaborador de que ele vai ter os retornos financeiros relacionados ali a tudo que aquele produto for vendido
naquela zona territorial. Então, colabora o fornecedor, ele não pode atuar naquela zona territorial, ele não pode atuar naquela zona territorial direcionada ao colaborador no contrato de colaboração. E muitas vezes acontece dessa cláusula via, de certo modo, ser violada, né? Muitas vezes acontece de interposta a pessoa via atuar naquele mesmo cenário, naquela mesma zona territorial, aquela mesma zona territorial cujo mercado foi aberto pelo colaborador. E aí, muitas vezes, você tem a discussão da chamada, né, mercado cinza, ou da chamada importação paralela, em que terceira pessoa, que não o colaborador e que não o fornecedor, chega com a mercadoria naquela determinada zona territorial. Existe todo um debate contratual, inclusive, sobre que mecanismos a gente poderia vir a utilizar, né, para, de certa forma, proteger o colaborador aí desse tipo de atuação, tá? Mas esse é um problema relacionado aí à cláusula de exclusividade de zona, que tem uma certa relação intrínseca com os contratos de colaboração por intermediação, mas que podem ocorrer também, por que não, nos contratos de colaboração por aproximação. E olhando para eles, nós temos um problema específico. Olhando para eles, nós temos um problema específico, qual seja a da chamada cláusula del credere, ou del credere, como queiram, né? Esse é um grande debate aí que acontece, qual é o nome dessa cláusula, chama del credere, chama del credere, enfim, chame do jeito que você quiser, porque pelo menos para essa aula a gente não está pensando aqui em prova oral, né? É que nem aquela história da Eireli e da Eireli, né? Aqui no Ceará a gente normalmente chama Eireli, né? Os colegas de São Paulo normalmente costumam chamar Eireli. Graças a Deus a gente não está preocupado aqui com prova oral. Mas vamos para a cláusula del credere. Qual é a história aqui? Note que na colaboração por aproximação, né? Na colaboração por aproximação, existe o pagamento de uma comissão. O colaborador ele vai ter direito a receber uma determinada comissão por todas as vendas ali que ele eventualmente fechar. Colaboração por todas as vendas que ele eventualmente ajudar a fechar. Porém, repare que esse colaborador ele não aparece na relação. O risco do empreendimento vai ser efetivamente todo de quem? Vai ser efetivamente todo do fornecedor. Afinal de contas, é o fornecedor que está vendendo, não é? Para o interessado, diretamente falando, o colaborador ele só assumiu, por assim dizer, a obrigação de aproximar essas pessoas, o interessado, do fornecedor para que essa relação acontecesse. Pois bem, o que é a chamada cláusula del credere? Cláusula del credere é aquela cláusula que a gente vai transferir o risco da inadimplência para o colaborador. Por meio da cláusula del credere, o colaborador ele responde pela solvência, vamos dizer assim, do comprador daquela mercadoria, e responde como? Condicionando aí o seu direito à sua remuneração a partir justamente do pagamento, né? Desde que o contratante, né, desde que o interessado efetivamente pague ao fornecedor, o colaborador terá direito à sua
remuneração à sua comissão, que só acontecerá, de novo, na adimplência do comprador. Se o comprador se tornar inadimplente, se o comprador efetivamente não pagar, enquanto ele não pagar, o colaborador não terá direito a essa remuneração, a essa comissão. Isso é a chamada cláusula del credere, cláusula essa que é possível, né? Como a gente vai ver nos próximos blocos, né? Cláusula essa que é possível acontecer no contrato de comissão mercantil, mas é vedada terminantemente pela lei de representação comercial autônoma, tá? Então, repare bem, tá? É um problema que normalmente acontece com todos esses contratos de natureza de colaboração por aproximação, o problema atinente à cláusula del credere, tá? Que, por assumir os riscos da inadimplência, o colaborador ele passa a ter até, vamos dizer assim, o direito a ter uma remuneração maior, que de mercado é bom que se diga, essa remuneração maior costuma ser o dobro da comissão sem del credere. Ou seja, se eu trabalho com comissários, vamos dizer assim, com contrato de comissão mercantil, não com de representação, que é vedado, e aí eu tenho o comissário que tem del credere, o comissário que não tem, se o meu pagamento de comissão é de 3% sem del credere, com del credere ele passa a ser de 6%, tá? A média de mercado é se pagar o dobro da comissão percentual nessa relação de assumir ou de não assumir aí o ônus pela inadimplência. Bom, para a gente fechar, né, essa videoaula, para a gente fechar essa primeira parte, eu quero apenas mostrar para você quais são as espécies contratuais, aí tanto relacionadas aos contratos de colaboração por intermediação, quanto as espécies contratuais relacionadas aos contratos de colaboração por aproximação. Beleza? Vem comigo então para a gente ver isso. Repare, no caso dos contratos de colaboração por intermediação, a gente vai falar em duas espécies contratuais distintas. Duas espécies contratuais distintas. De um lado, a chamada distribuição e intermediação e a concessão mercantil, que são os contratos aí de colaboração por intermediação, e nós temos várias espécies contratuais aí dentro da linha dos contratos de colaboração por aproximação, o mandato, a comissão mercantil, a agência, a representação comercial autônoma e a chamada distribuição por aproximação. Beleza? Então, cara, a gente mata essa videoaula aqui, deixando esse panorama geral aí dos contratos de colaboração e a gente volta na próxima videoaula trazendo para você aí, entrando para você aí nessa discussão primeiro nos chamados contratos de colaboração por intermediação, 2 aulas pelo menos dedicadas a eles e, na sequência, mais 2 aulas dedicadas para o exame, vamos dizer assim, dos contratos de colaboração por aproximação. Beleza? Bom, cara, gostou dessa aula? Dá um joinha aí se você não deu no começo do vídeo. Não se inscreveu? Se inscreve no canal. Qualquer dúvida, manda os comentários aí para a gente trocar essa ideia. Valeu!
Até a próxima videoaula.